Aleluia. Bom, vamos lá. Então hoje, eu dando continuidade à série, né? Eu falei pra vocês que ia tentar fazer em 4 episódios. Não sei se eu vou conseguir fazer em 4, vou tentar, porque eu quero que vocês tenham muito entendimento, tá? Então hoje eu separei um tema. Não vai dar pra eu falar de 2 hoje. Então eu vou falar de um tema dentro da presença, dentro da série. Lembra que eu fiz a pergunta na semana passada para quem estava ou para quem assistiu? O que você tem feito para atrair a presença de Deus para sua vida? Lembra que a gente falou que Deus fala para Moisés, Deus achou graça em Moisés. Deus achou graça nele. Então, Moisés tinha algo que fez com que Deus achasse graça na vida dele. E aí eu perguntei, o que você tem feito para atrair a presença de Deus na sua vida? Eu quero que vocês abram em Êxodo, mesmo capítulo 33, versículo 7. Vou ler aqui para vocês. Êxodo capítulo 33, versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Eu estava pensando sobre isso, né? A vida de Moisés. Não quero pegar desde o princípio, desde o começo, eu quero me atentar a este momento, a este capítulo, onde a presença de Deus, onde Moisés falava com Deus, onde o Senhor falava com Moisés, onde as pessoas percebiam. Eu quero me atentar nisso. Então, pensando nisso, olha só, o versículo fala que Moisés costumava, ou seja, era um costume da vida de Moisés pegar a tenda, levar para fora, para longe das outras pessoas, para longe do arraial e armar aquela tenda, porque naquela tenda o que acontecia? Existia uma busca pelo Senhor. Existia um encontro marcado, era como se assim, eu vou pegar agora a tenda porque eu vou me distanciar, porque agora eu vou falar com Deus, eu vou ouvir o que Deus tem para falar para mim. Era um costume de Moisés. E aí tá o primeiro ponto. O que você está acostumado a fazer? Porque pensa só, o que eu quero trazer hoje para vocês é sobre o nosso estilo de vida. Uma das coisas que atrai a presença de Deus para nós é o nosso estilo de vida. É como a gente decide viver. Se parar um pouquinho agora para explicar sobre estilo de vida, bem rapidamente a gente vai entender que estilo de vida é todo o comportamento, toda a atitude que você decide ter. Então, quais são as suas escolhas diárias, quais são os seus comportamentos diários, o que você faz diariamente, o que você come, o que você veste, com quem você sai, aonde você vai, o que você vê, o que você escuta, o que você lê, tudo isso faz parte do teu dia a dia. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você estabelece sobre a sua vida uma rotina. É o seu estilo de vida. Então, se você faz exercício, se você não faz, se você se alimenta bem, se você não se alimenta, se você costuma ler livro, se você costuma não ler livro, tudo isso faz parte do seu estilo de vida. E é exatamente sobre o estilo de vida, sobre o nosso estilo de vida, que Deus olha pra gente e acha graça na gente. A maneira como a gente vive. Não é só como a gente vem pro domingo. Não é só como a gente se prepara para essa live hoje. Não é só quando você vai orar por alguém ou quando você está numa roda de oração. Não. É além disso. É o seu dia a dia. É como você acordou hoje. O que você fez nos seus dias até quinta-feira. O que você vai fazer nos seus próximos dias. Como que você decide. Quais são os comportamentos que você tem. É impossível você atrair a presença de Deus para sua vida, estando no seu dia a dia, vivendo no seu dia a dia, longe de Deus. Moisés, ele tinha o costume de tomar a tenda, armar para si, fora, longe do arraial, e chamava a tenda da congregação. Por que tenda da congregação? Porque ali era o momento que Deus falava com ele.
Era o momento dele, Deus, era uma forma de dizer, agora é o nosso momento, é o momento que o Senhor pode vir se revelar a mim. Bem provável que hoje você não vai conseguir pegar uma tenda e armar. Mas hoje você consegue fechar a porta do seu quarto e ter um momento onde você vai ouvir Deus e Deus vai ouvir você. Esse momento é o seu momento com Deus. Mas isso tem que ser um costume. Você está acostumado a fazer isso? Quais são os costumes que você tem? Porque quando Moisés fazia isso, ele armava essa tenda, o que acontecia? A nuvem vinha e Deus falava com ele. Nessa nuvem era a presença de Deus que se manifestava ali para Moisés. Não tem como nós sermos atraídos pela presença de Deus, atrair a presença de Deus se a gente não tiver um costume, um estilo de vida de buscar isso. É impossível. Talvez o que você vai ter seja a visitação. Mas lembra, Deus nunca é uma visita indesejável. Não. Deus é sempre desejado por nós, amém? Deus é sempre bem-vindo em todo lugar. Lembra que eu falei na semana passada? Aquela visita que você abre as portas da sua casa e você quer mesmo que ela fique ali horas e horas e horas com você? Deus é assim. Deus, ele nunca é indesejável, mas Deus não quer só te visitar. Deus não quer só vir em um momento. Ele quer estar presente. E para Deus estar presente, precisa ter um costume de você buscar a Ele, de você se derramar na presença dEle, de você armar a sua tenda. Você está armando a sua tenda? Paulo, mas como que eu posso armar a minha tenda, né? Além de fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e ter o seu momento com Deus, você tem que fazer isso o tempo todo. 24 horas falando com Deus, 24 horas entendendo, discernindo o que Deus está falando ao seu coração, da maneira como você se comporta com as outras pessoas, a maneira como você se relaciona com a sua família, a maneira como você toma decisões, a maneira como você fala para alguém, a maneira como você aconselha, a maneira como você ouve conselho, a maneira como você está presente naquilo que Deus tem pedido para você fazer. Tudo isso é armar a sua tenda, porque em tudo Deus vai falar algo com você. Se você não conseguir estar o tempo todo longe, porque aqui fala que Moisés costumava tomar a tenda para si, para bem longe do arraial. Se você não consegue fazer isso o tempo todo, de estar o tempo todo reservado, faça isso em espírito, o tempo todo atento àquilo que Deus quer falar com você. Em tudo, desde a hora que você liga a sua TV para ver um jornal, para ver uma série, na hora que você está falando com alguém no WhatsApp, a hora que você está lendo alguma coisa, estudando, trabalhando, em tudo. Deus se faz presente. Porque naquela época, Moisés precisava armar a tenda e a nuvem vinha e Deus vinha e falava com Moisés. Hoje nós temos Jesus, o Espírito Santo dentro de nós o tempo todo. É uma promessa, Ele está o tempo todo com nós. Então o tempo todo você tem livre acesso a Deus. Você tem livre acesso à presença do Pai. Então não importa, se você estiver lá no seu quarto sozinho, melhor ainda vai ser você e Deus. Mas se você estiver no seu trabalho, você também tem a oportunidade de estar ali falando com Deus. Isso é estilo de vida. O estilo de vida que eu levo, o estilo de vida que você leva, atrai sim a presença de Deus. Porque se você está fora desse estilo de vida, você está tendo contato com quem? Você está se relacionando com quem? Se você não para ler a Bíblia, para orar, para entender o que Deus quer, para discernir, para adorar a Deus em louvor, para buscar o Senhor, você está tendo o que de Deus? E aí no domingo você vem para o culto, é uma bênção o culto. Lógico que vai ser. É uma bênção quando você está com irmãos orando. Mas e o teu dia a dia? E a presença de Deus no seu dia a dia? Não só nesses momentos que são arranjados, né, que são propícios para Ele vir te visitar. Mas um momento para que você esteja em constante presença, na constante presença de Deus. Eu fiz uma frase. Eu gosto de frase, então eu fiz uma frase. Mediante esse versículo apenas. Nós queremos que Deus fale com a gente, mas nós não queremos nos acostumar a armar a nossa tenda.
A gente quer que Deus fale com a gente. Então a gente quer tomar uma decisão, a gente compra isso ou não compra, a gente faz isso ou não faz, a gente sai do trabalho ou não sai, a gente faz isso com o marido ou não faz, a gente faz isso com o filho ou não faz. A gente quer o tempo todo ter direção de Deus, ouvir Deus. Deus, fala comigo, o que você quer que eu faça? A gente quer, porque a gente entende que a gente precisa dessa direção de Deus. Só que o que a gente não quer? A gente não quer ter o trabalho de armar a tenda todo dia. Porque armar a tenda todo dia deve dar trabalho. Devia dar trabalho para Moisés, né? Era um costume que ele tinha. Era uma prática de vida, era um estilo de vida dele. O nosso costume, a nossa prática, o nosso estilo de vida hoje tem que ser orar todo dia. Nosso estilo de vida hoje tem que ser ler a Bíblia todo dia. Nosso estilo de vida hoje tem que ser falar com Deus todo dia. Nosso estilo de vida hoje tem que, se for necessário, ceiar todo dia. Se você já entende que isso é uma bênção, eu tenho entendido essa revelação. Então, se você entende que você tem que que você quer ouvir Deus, você tem que estar disposto a pagar o preço de armar a sua tenda todo dia. Só que tem dia que a gente está cansado. Tem dia que a gente está com dor de cabeça, tem dia que a gente está brigado com um, com dois, tem dia que a gente não quer falar com Deus mesmo, tem dia que a gente está mais preocupado com os nossos afazeres, com a nossa rotina, tem dia que a gente não teve tempo para dar atenção para Deus. Então a gente está querendo muito ouvir Deus, a gente está querendo muito entender o que Deus quer, mas a gente está pouco querendo armar a nossa tenda, porque armar a tenda dá trabalho. Buscar a presença de Deus, chamar a atenção de Deus para nós, dá trabalho. Você tem que ter um estilo de vida que Deus olhe e ache graça em você. Que Deus olhe e fale, eu achei graça em você. Mas dá trabalho. Amém, queridos? Vamos lá, vamos continuar. A presença de Deus, ela é perceptível. Lembra? Quem estava na semana passada ou quem assistiu o vídeo, eu falei do exemplo lá da igrejinha, né? É impossível Deus estar em um lugar e não ser percebido. Então a presença de Deus, ela é percebida. Você sabe quando você está em um lugar que você chegou, você sentiu a presença de Deus? Você fala, uau, aqui Deus está nesse lugar. Na sua casa pode ser. Não precisa ser na igreja aqui, no ambiente físico. Não. Pode ser na casa de um irmão que você vai. Pode ser em um lugar que você foi. A presença de Deus. Deus é perceptível, é impossível Deus estar presente e não causar um movimento. A presença de Deus nos causa um movimento. Quando você olha para alguém, você vê que aquela pessoa é cheia da unção, cheia do poder de Deus, isso te causa um movimento, te causa uma vontade de buscar isso também. Porque a presença de Deus não é para nos deixar parado. Ter um estilo de vida que seja de busca por Deus, ele exige que a gente esteja o tempo todo em movimento. Não dá para ficar parado se você está cheio de Deus. Não dá para você guardar tudo que você está recebendo de Deus para você. Não, você quer transbordar na vida do outro, na vida de pessoas, no reino, no evangelho, contribuir com aquilo que Deus tem. A presença de Deus, ela é perceptível e ela causa movimento. Êxodo 33, versículo 8, vai falar assim: quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia. Pensa só, Moisés pegou lá a tendinha dele, vai armar agora que eu vou falar com Deus. Foi lá para longe do arraial, mas aí o povo já estava olhando. Não, peraí, Moisés está indo lá falar com Deus. Ou seja, eles já sabiam que quando Moisés tinha essa atitude, que esse estilo de vida de Moisés atraía a presença de Deus. Então o que eles ficavam? Não, eles já entravam já, peraí. Vamos ficar, vamos ver aqui como é que vai ser. O que vai acontecer hoje com Moisés? O povo se erguia. Existia um movimento, porque a presença de Deus já estava já chegando. Eles sabiam disso. Então, cada um em pé, à porta da sua tenda, olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Então cada um se levantava, ficava em pé, olhando assim, lá no seu lugar. Lá vai Moisés. Mas eles estavam o quê? Eles já estavam já esperando o que ia acontecer.
Porque a presença de Deus já estava vindo, eles já sabiam que a presença de Deus ia estar ali. E é impossível a presença de Deus estar em um lugar e as pessoas não se movimentarem, as pessoas não perceberem. É isso que o nosso estilo de vida vai causar na vida de outros. Quando você estiver vivendo um estilo de vida, buscando a presença de Deus, vai ser perceptível. As pessoas vão ver você fazendo isso e vão se movimentar para que isso aconteça na vida delas também. Porque elas também vão querer experimentar a presença de Deus. Entende? Quando você tem um estilo de vida que é a presença de Deus, que atrai a presença de Deus, você consegue impactar outras pessoas. Você consegue fazer com que outras pessoas queiram viver isso. Você espalha o reino, você mostra Jesus, você revela o amor de Deus, você revela a graça, a misericórdia, a bondade, o perdão de Deus, porque você está vivendo aquilo. Então você vai conseguir passar para as pessoas viverem isso também. Agora, querido, se a gente não vive isso, se a gente não busca essa presença, se a gente não tem esse estilo de vida, as pessoas vão ficando cada vez mais longe de Deus. As pessoas não vão vendo Deus em nós. E não é essa a nossa proposta, não é para isso que nós somos chamados, não é para isso que nós somos levantados. Aí no versículo 10, vai falar assim, ó: todo o povo via a coluna de nuvem, depois que Moisés pegava lá sua tenda, ia armava sua tenda, ia falar com Deus, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Quando Deus se faz presente, quando a presença de Deus está sobre nós, a adoração, o louvor, o clamor, a devoção a Deus, isso vem de forma genuína, de forma natural. Porque nós vamos sentir necessidade de adorar a Deus. Então, quando você tem a presença de Deus na sua vida, onde quer que você vá, andando, trabalhando, caminhando, comendo, fazendo o que você estiver fazendo, e a presença de Deus está com você, você está em constante adoração ao Senhor, porque você sabe que Ele está presente. Então, se eu vou trabalhar e eu estou com Deus, eu estou adorando ao Senhor. Se eu vou para a escola e eu estou com Deus, eu estou adorando o Senhor. Se eu venho para a igreja, eu estou adorando ao Senhor. Tudo que eu e você, tudo que a gente vai fazer, estando na presença de Deus, a adoração, ela acontece. Imagina estar o tempo todo em constante adoração ao Senhor. Isso é incrível. Maravilhoso que esse povo vivia quando a nuvem vinha. A presença de Deus, ela é perceptível e causa movimento. Quais são os movimentos que a presença de Deus está causando na sua vida? O que você tem feito quando você tem a presença do Senhor? Quando você está na presença do Senhor, o que você tem feito? Você tem desfrutado daquele momento e reservado isso e guardado esse tempo e deixado ele na memória? Ou você tem causado movimento para que pessoas possam ser transformadas através da sua vida? Moisés, sempre que ele se movimentava, o povo se erguia. Sempre que Moisés ia, o povo levantava, o povo já se posicionava, o povo já começava a adorar, porque ele já sabia que tinha um mover ali. A vida de Moisés, o movimento de Moisés impactava e gerava que os outros se movimentassem. É por isso que nós precisamos ter esse estilo de vida, para que outras pessoas possam se movimentar e se levantar também, em nome de Jesus. Vamos abrir rapidinho, sair aqui de Êxodo e vamos abrir lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Porque assim, queridos, olha só, eu posso afirmar para vocês, para a gente ter um estilo de vida que atrai a presença de Deus, tem que ter esforço da nossa parte. A gente precisa se esforçar. A gente precisa se dedicar. Muitas vezes vai parecer até cansativo. Porque para você atrair a presença de Deus e você estar o tempo todo em busca ao Senhor, é esforço. Para você manter um estilo de vida, para você manter um costume de estar o tempo todo buscando ao Senhor, você vai precisar se esforçar muito. Não vai ser fácil. Não é fácil.
Você acordar, a primeira coisa que você fazer é falar com Deus. Não é fácil, qualquer decisão que você vai tomar, você lembrar de consultar sempre ao Senhor. Não, sabe por que não é fácil? Porque a nossa carne está em constante luta. Porque a gente está querendo sempre estar acima. A gente está querendo sempre fazer o que a gente quer. A gente está sempre querendo tomar as nossas decisões. A gente quer ser o tempo todo independente de Deus. A gente quer sempre fazer o que a gente acha que é certo. A gente quer sempre que as nossas opiniões se façam por valer. A gente quer sempre estar em evidência. A gente quer sempre aparecer. A gente quer sempre que as coisas aconteçam da nossa maneira. Então, essa luta constante gera um esforço muito grande dentro de nós. Porque estar na dependência de Deus e vivendo a presença de Deus é totalmente oposto disso. Quando você quer viver a presença de Deus, você não quer aparecer, você não quer que as coisas na sua vida sejam do seu jeito, você não quer que sempre você tenha razão, você não quer que tudo funcione da maneira como você planejou. Por quê? Porque você entende que por mais que seja uma vontade sua, você quer o que Deus tem para você. Então por isso que há um esforço, e esse esforço gera cansaço, por isso que muita gente desiste no meio do caminho. Por isso que às vezes você conviveu com uma pessoa que você via que era uma pessoa cheia de Deus e tudo e tal, depois passou ano, as lutas, as dificuldades, você vê essa pessoa vazia, sem a presença de Deus, sem entender o que Deus tem para ela, perdida, frustrada, desamparada. Por quê? Porque ela cansou no meio do caminho. Por isso que a palavra de domingo que o Gil deu pra gente, ela é muito verdadeira, porque a gente precisa ter ânimo. Todos os dias a gente precisa ter ânimo. A gente precisa entender que Jesus já venceu tudo. Que a nossa vitória é nele, é tudo por ele, para ele, nele todas as coisas. Mas exige esforço. E lá em Colossenses, no capítulo 26... olha só o que diz. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em vocês, é Cristo a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, ou seja, eu também fico cansado de fazer isso, porque a esperança em nós que é Cristo, eu tenho que ensinar os homens, eu tenho que falar para eles de Deus, eu tenho que ensinar sobre sabedoria, eu tenho que ensinar eles a viverem de forma perfeita. Então, apresentar o homem para Cristo, o que acontece? É cansado, por isso que está falando aqui, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficiência, que opera eficientemente em mim. Todo esse cansaço, toda essa busca, toda essa fadiga, todo esse esforço, a gente tem quem que opera em nós, gente? Cristo, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É só Cristo, é só o Senhor Jesus, é só a gente entendendo a graça, o que Ele fez na cruz, a salvação, que a gente consegue se levantar e buscar viver, a ter um estilo de vida, que a presença de Deus seja atraída, que nós estejamos na presença de Deus, é só por Ele. É tudo por Ele, na verdade, é tudo dele. Você está na presença de Deus também é por causa dele. É pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. É por toda a dor. É por tudo que ele levou, por tudo que ele carregou em nosso lugar. Então não existe obra maior do que essa. Então nós temos que nos esforçar sim. Nós temos que buscar sim estar em constante presença de Deus. Em nome de Jesus. E aí, quando isso acontece, a gente finalizar já, que eu acho que eu já estou passando aqui do horário, mas para a gente finalizar, lá em Êxodo de novo, nosso capítulo
chave dessa série, Êxodo 33. Então Moisés, Deus achou graça nele, ele tinha um estilo de vida que ele se retirava para que a presença de Deus, a nuvem, pudesse vir e ele falasse com Deus. E quando isso acontece com Moisés, lá no versículo 11 do capítulo 33, fala assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala a seu amigo. Quando isso acontecia, Deus falava com Moisés, como se fala um amigo, como você fala com um amigo. Na verdade, toda a nossa busca pelo Senhor, o nosso esforço em estar na presença de Deus, é um desejo também do coração de Deus. Porque Deus quer essa relação de amizade com a gente. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você como Ele fala com um amigo. Ele só precisa encontrar graça em você, encontrar uma vida realmente, totalmente entregue, dependente na vida dEle. A sua vida tem que ser dependente da vida de Deus, tem que estar totalmente entrelaçado, não tem como ficar separado. E aí a gente vai entender que a gente precisa ouvir Deus como se a gente estivesse ouvindo um amigo. Sabe quando você liga para um amigo, pede um conselho para um amigo, conversa com um amigo, quando você dá atenção para o seu amigo, quando você fala para ele o que ele tem que fazer? A mesma coisa é Deus, é falar com Deus, é Deus falar com a gente e a gente ouvir Deus como se estivéssemos ouvindo um amigo. É muito importante essa relação nossa com Deus. Não tem como, querido, não tem como a gente viver, desfrutar da presença de Deus se a gente não tiver um estilo de vida que chame a atenção de Deus. A gente precisa todos os dias estar, buscar, correr atrás, se esforçar para estarmos na presença de Deus. Esse é o segredo. A maneira como você vive, ou a maneira como você escolheu viver, ou a maneira como você está vivendo. Esse estilo de vida que você aderiu, esse é o estilo de vida que você precisa olhar e ver aonde que você precisa começar a mudar. Então, se eu tenho tantas horas por dia, então se eu faço tantas coisas no dia, então se eu trabalho, se eu estudo, se eu tenho casa, filho, marido, mulher, você tem que entender que esse seu estilo de vida, Deus precisa estar nele. Em tudo que você faz. Não é porque você é uma boa esposa, um bom filho, um bom marido. Não é só por isso. Existe algo além que eu e você precisamos buscar todos os dias para vivermos e estarmos na presença de Deus. E esse além vai exigir esforço. Vai exigir. Não é só aquela oração da manhã que a gente às vezes faz cansado, né? Deus me abençoe. Não. É se retirar. É buscar a Deus. É estar constante, entendendo que o Espírito Santo de Deus já vive em você. Então você precisa estar o tempo todo falando com Ele, experimentando, ouvindo, dando atenção. Esse é o primeiro ponto da série da presença. O primeiro ponto que nós falamos hoje é sobre estilo de vida. Semana passada nós falamos um pouco sobre o que é essa presença. Hoje nós já entramos. O que eu preciso fazer para chamar a atenção, a presença de Deus? Ou o que eu tenho que começar a fazer para chamar a atenção, a presença de Deus? Para que Deus ache graça em mim. Primeiro ponto que a gente está falando, estilo de vida. A maneira como você vive, seus comportamentos, suas atitudes, as decisões que você toma, o que você faz, o tempo que você tem para com Deus, tudo isso é estilo de vida. Tudo isso vai definir se você está chamando ou não a atenção de Deus. Eu espero que tenha ficado claro, que a gente tenha conseguido avançar um pouco mais aqui sobre isso. Eu estou muito feliz, tenho muito mais ainda para a gente compartilhar. E eu quero abençoar a sua vida, falando, desejando, declarando sobre a sua vida, que realmente a presença de Deus vai ser manifesta na sua vida, que você vai viver, que eu vou ver, que nós vamos viver
experimentar realmente a graça, o poder da presença constante de Deus nas nossas vidas, queridos. Esse é meu desejo para você e eu declaro orando isso sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que a gente vai encerrar agora a nossa live. Eu quero dar boa noite para vocês, que vocês tenham ainda amanhã um dia maravilhoso. Domingo nós estaremos aqui. Venha para o culto, uma bênção, venha estar em unidade, reunido em adoração, buscando ao Senhor. Deus vai falar ao seu coração, tem algo reservado para você, então não deixe de congregar. Se você pode vir, venha, vai ser uma bênção. Lembre do nosso aniversário e que você, sua casa, sua família sejam abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe, tá? Até semana que vem.